essa injustiça, quando chegar aos familiares, ela fica muito mais dolorida. Ah, que chato. Quer dizer que tem ministro do STF que acha injustiça, imprensa também, quando atinge familiar. Inclusive para familiares. Ah, mas Paulo, é muito chato, como pode? Um absurdo que o familiar do ministro seja sancionado. Né? Teve isso. Eu falei para vocês que eu fiquei muito chateado quando a Dani Lima saiu da Globo News. Felizmente, ela continua fazendo trabalho de assessoria de imprensa dentro do UOL. Então, eu quero trazer aqui o vídeo da Dani falando no UOL. Bota para mim, Bruno. Não tem Paulo Figueiredo Show sem Dani Lima de vez em quando. Bota aí. Pelo governo dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky, ela foi criada inicialmente para punir terroristas, violadores de direitos internacionais. Ainda que se assuma que o ministro Alexandre de Moraes, uma parcela da população, é isso e aquilo, a doutora Viviane jamais deu qualquer decisão que pudesse interferir no curso de qualquer processo. Se a aplicação da Magnitsky a Alexandre de Moraes já era vista, inclusive pelo criador da Lei Magnitsky, como um absurdo e uma ilegalidade, a extensão... O criador da Lei Magnitsky não sabe absolutamente nada sobre Alexandre de Moraes, absolutamente nada para dar opinião sobre o assunto. Dessa aplicação, dessa punição, dessa sanção, a mulher do ministro, que de novo é advogada e jamais exalou qualquer decisão contra quem quer que seja, é absurdo. Isso, quem está dizendo, são os integrantes do Supremo Tribunal Federal. Eu vou trazer aqui uma conversa que tive agora há pouco, estava aqui minutos antes de entrar no ar falando com um integrante do Supremo, falei com dois ministros muito próximos a Alexandre de Moraes, e ele disse basicamente o seguinte, né, isso é impensável. O que nós estamos vendo hoje beira o absurdo. Beira não, é absurdo. Segundo os colegas do ministro, tá, abro aspas, bastante equilibrado, fecho aspas, mas obviamente chateado. Um outro integrante do Supremo Tribunal Federal disse, por mais que isso fosse esperado, porque Eduardo Bolsonaro vinha ao lado de Paulo Figueiredo cobrando a aplicação da Magnitsky para a doutora Viviane há muito tempo, o ministro disse, por mais que fosse esperado, essa injustiça, quando chegar aos familiares, ela fica muito mais dolorida. Ah, que chato. Quer dizer que tem ministro do STF que acha injustiça, imprensa também, quando atinge familiar, fica mais dolorido, né? Mas é só para familiar deles. Se for dos outros, não tem problema, né? Vejam, eu acho isso por causa de manchetes tipo essas aqui. Vejam, Gazeta do Povo. Moraes condena bloqueio de redes sociais de mãe e filho de Carla Zambelli. E marido também, tá? Ou, CNN. Moraes bloqueia a segunda conta de filha de Oswaldo Eustáquio. Moraes bloqueia redes sociais e contas bancárias de mulher de Daniel Silveira. O Globo. Alexandre de Moraes bloqueia conta bancária de mulher de Eduardo Bolsonaro. Metrópolis. Moraes bloqueia conta de filha adolescente de bolsonarista foragido. Gazeta do Povo. Moraes bloqueia verba alimentar de mãe que recebe Bolsa Família para sustento do filho. Ministros, Dani Lima, por que quando essas pessoas sofreram isso, cidadãos comuns, não houve essa comoção do Supremo Tribunal Federal ou da imprensa? Quando atinge um familiar, a injustiça não fica mais dolorida? Então por que vocês do Supremo apoiaram esse tipo de coisa contra a família da Zambelli, do Oswaldo Scroque, do Eduardo Bolsonaro, do Daniel Silveira e de tantos outros? Raça de víboras. É isso que vocês são. Na hora de condenar a Débora, há mais tempo de prisão do que traficante e estuprador, ninguém pensou na família dela, nos filhos pequenos. Mas agora, com a Viviane, vocês querem que o Brasil fique comovido? Não, senhor. Não, senhores. Negativo. E eu vou fazer aqui um paralelo muito claro, e eu participei de forma bastante ativa desse processo. O padrão do Departamento de Estado para bloquear os ativos da Viviane foi rigoroso. Agora, nós mostramos aqui que o escritório Barsi de Moraes simplesmente sai Alexandre de Moraes e muda o nome para Viviane Barsi de Moraes. Nós mostramos aqui que Viviane Barsi de Moraes controla todo o patrimônio do Alexandre. Agora, você recebe dinheiro em nome do ministro e administra os bens do ministro e acha que não vai ter comunicação? Lamento. Lamento. E digo mais, para deixar isso claro. Ontem ele ficou na dúvida, vieram me falar, então vou dizer aqui de forma muito direta aqui. Ouçam, há muitos paralelos entre a situação do Alexandre de Moraes
com a Viviane de Moraes, sua esposa advogada Estrela, um Instituto Lex de Assuntos Jurídicos, o escritório Barce de Moraes Advogados, que é do que nós estamos falando agora. Há um paralelo enorme entre isso, entre o caso do Alexandre de Moraes e o caso do Gilmar Mendes. Sai Viviane de Moraes e o Barce de Moraes Advogados e entra Guiomar Mendes, sócia, está aqui na tela, Guiomar Feitosa Mendes, sócia do Bermudes Advogados. Sai o Instituto Lex e entra o IDP. Os paralelos são enormes. E isso não é uma ameaça. Ah, você está ameaçando o ministro? Imagina, quem sou eu para ameaçar alguém? Eu sou só um pobre de um jornalista. Eu estou fazendo uma mera constatação. Os casos são, de fato, muito similares. O que resta saber? Resta saber o quanto que Gilmar Mendes dará apoio e habilitará, expliquei no programa de hoje, o que são esses dois termos. Volto a dizer, apoio é ajuda direta, habilitar é você permitir criar condições para que Alexandre continue fazendo o que está fazendo. Gilmar Mendes faz os dois. Então, Paulo, é possível sonhar com uma sanção contra Gilmar Mendes? Ora, eu sou uma pessoa que gosta do diálogo. Eu procurei sempre o diálogo. Mas eu também gosto do conflito. E se for necessário... E qual conflito que você gosta, Paulo? Todos aqueles que são necessários. E nós não vamos parar até que o Brasil tenha as suas liberdades restauradas. Eduardo Bolsonaro e eu escrevemos uma nota pública em conjunto. E nela nós dissemos, nós seguiremos atuando e advogando junto a parceiros internacionais para que outros apoiadores que facilitaram ou se beneficiaram das condutas sancionadas sejam gradualmente incluídos. E eu repito, o cancelamento de vistos de oficiais brasileiros, do TSE, do Judiciário e do Legislativo, é um aviso inequívoco. Ninguém será poupado. Não importa o escalão ou se estavam apenas cumprindo ordens. Aqueles que persistirem em práticas que afrontam a democracia, o Estado de Direito e os direitos humanos serão responsabilizados.